terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado Aleluia. seja o teu nome, Senhor Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deixa a presença do Senhor Jesus invadir o teu ser nesta noite. Chame a existência o nome dele na tua vida nesta noite. Glorifique o nome do Senhor. Diga a ele que ele é santo. Santo,
glorificado seja o nome do Senhor. Descenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Aleluia, que essa noite nós possamos nos despir para o Senhor Jesus e que Ele possa tocar no nosso coração, porque nós somos o barro e Ele é o oleiro, e que Ele possa fazer de nós o que Ele quer. Aleluia. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer
fazer tudo novo, tudo novo Ele fará. Tudo novo Ele fará. Tudo novo. Esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo, Ele fará. Tudo novo, vida nova, Ele fará. Tudo novo. Para todos nós, para a nossa igreja e a Deb Barreiras será um novo tempo. Em nome de Jesus nós declaramos e liberamos essa palavra de bênção sobre a vida de cada um que compõe esta igreja. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus! O Senhor Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Pai querido, nessa noite, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por ouvir a tua voz. Nós já sentimos a tua presença fortemente nos teus louvores, já ouvimos a tua palavra em cada letra que foi cantada, para a tua honra e tua glória neste momento. Mas nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra chegue clara aos nossos corações nessa noite. Que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para a tua igreja. E que cada um possa compreender aquilo que o Senhor quer falar com eles de maneira particular e especial. Que nós possamos, meu Pai, sair do terreno dos ouvintes apenas, e que a gente possa entrar na terra firme, na rocha firme, que é praticar a sua palavra. Que nós possamos não só compreender o que o Senhor quer dizer para nós hoje, mas que amanhã pela manhã a gente consiga andar nessas palavras. Amém? Glória a Deus! Quero dividir com a igreja um texto aonde Jesus Cristo fala algumas coisas no Sermão do Monte. E esse texto marcou a minha vida. Eu me lembro, enquanto eu meditava e orava sobre essa mensagem, eu viajei para o quarto onde eu morava, na minha cidade, em Baianópolis, e me recordei do momento em que eu li esse texto pela primeira vez. E eu me recordo que minha mãe e meu pai estavam em casa, mas a minha irmã estava comigo no quarto. E eu lembro que eu estava no quarto assistindo a mensagem. Eu gostava muito de ouvir Silas Malafaia. E de repente, lendo a Bíblia, a gente não era ainda tão íntimo de Jesus como somos hoje. Não conhecíamos Ele como a gente conhece hoje. Não andava na presença dEle. Mas era muito forte já o que a gente sentia
A presença dele já era muito forte. O cuidado dele já era muito grande, muito intenso. E quando eu lia esse livro, esses versículos, Deus me levou para aquele dia. E eu assisti como se fosse um filme, como se eu estivesse no lugar dele nos assistindo naquele dia. Eu me lembro que quando eu li esse versículo, eu fiquei encantado com a palavra de Deus. E eu me recordo da expressão no rosto da minha irmã, Nayara, de fascinação. Ela ficou fascinada com aquele versículo. E na hora, ao expressar o nosso encantamento com aquele texto bíblico, a presença de Deus naquele quarto foi algo inesquecível. E enquanto eu me lembrava daquele dia, Deus me fez sentir novamente aquele mesmo sentimento, aquela mesma presença. E a minha oração é que ao final dessa mensagem, cada um que está me ouvindo possa ter esse mesmo sentimento. Nós lemos Mateus capítulo 6, versículo 25, e eu vou pedir que você abra na sua Bíblia, Mateus Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. E diz assim a palavra de Deus: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupa com a roupa? Observe como cresce o lírio do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E no entanto, e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês? Glória a Deus. Vamos ficar até aqui. Esse texto, ele demonstra um cuidado de Deus para conosco de uma forma muito especial. Mas nessa noite eu quero falar de algo que ronda a nossa mente, o nosso coração, que se chama ansiedade. E nessa noite eu quero falar de ansiedade. Eu quero começar falando da ansiedade. A gente vai falar de alguns pontos sobre a ansiedade, mas eu quero começar falando sobre o que Jesus falou sobre os malefícios da ansiedade nesse texto que a gente acabou de ler. Eu não sei se você observou, mas Jesus falou muita coisa sobre a ansiedade agora há pouco. E eu quero destacar 3 características da ansiedade. Eu quero fazer um diagnóstico aqui, dentre muitas coisas que Jesus falou nesse texto que a gente acabou de ler. Eu quero falar sobre 3 características, da gente dizer o que a ansiedade é.
E eu quero falar dessas três características que Jesus pontua aqui nesse texto do Sermão do Monte, sobre o que a ansiedade é. E se você estiver tomando nota, a primeira coisa que a ansiedade é inútil. Fala aí, a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil e Jesus diz, olha só, por mais que nós estejamos ansiosos, não podemos acrescentar sequer 1 hora na nossa vida. O fato de ficarmos ansiosos não ajuda em nada na solução do problema. Vocês prestaram atenção que Jesus disse, ei, a ansiedade é algo inútil. Se a ansiedade resolvesse, a gente ia chamar um bocado de gente. Gente, para tudo que vocês estão fazendo aí, bora ficar aqui ansioso aqui, junto comigo aqui, para a gente resolver esse problema mais rápido aqui, para poder chegar, para a gente viver mais. Olha só o que Jesus acaba de nos dizer. A ansiedade é algo inútil. Ele diz, por mais que você esteja ansioso, essa ansiedade não pode acrescentar 1 hora na sua vida. Ela não pode resolver nada do teu problema. A sua ansiedade, ela é extremamente inútil. E quem falou foi Jesus. E se Jesus está dizendo, eu não vou discutir com ele. A ansiedade, ela drena as nossas forças. Ela rouba a nossa vitalidade. Ela desvia os nossos olhos daquele que está no controle da situação. Além dela ser inútil, dela não ajudar em nada, ela tira o nosso foco de onde a gente deveria verdadeiramente estar olhando. Então, entenda, em primeiro lugar, a ansiedade é algo inútil. Em segundo lugar, a ansiedade é algo prejudicial. Além de ser inútil, é muito prejudicial. Você sabe por que é prejudicial? Porque o que é a ansiedade? Ansiedade é ocupar-se de uma situação antes dela acontecer. É se preocupar. É se ocupar antecipadamente com algo que ainda não chegou. E aqui vai um dado fantástico. Está provado por pesquisas que, não é bíblico, é cientificamente falando, são pesquisas e estatísticas, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca chegam a acontecer. 70% das coisas que a gente fica ansioso, e amanhã vai ser assim, meu Deus, e se quando chegar, e aí, 70% nem chega. Isso é muito prejudicial para a nossa vida, de todas as formas. Ocupar-se com um problema antes que ele aconteça, é sofrer desnecessariamente ou sofrer duplamente. Ocupar com um problema antes dele acontecer é prejudicial, porque ele só vai acontecer no futuro. Se ele acontecer no futuro, você sofreu 2 vezes. Se ele não acontecer, você sofreu de maneira desnecessária. E 70% dessas coisas que a gente fica ansioso, se ocupando antecipadamente, não chegam. A ansiedade, ela é prejudicial. Jesus disse que deveríamos observar as aves do céu. E ele diz, mesmo não semeando, nem colhendo, Deus as alimenta. E ele também nos ensinou a olhar para os lírios do campo. E ele diz, olha, nem Salomão, em sua glória, se vestiu de forma tão bela como eles. E ele fala assim, valemos mais do que os pássaros e as plantas. Ele afirma, não é uma pergunta.
nós valemos mais do que os pássaros e do que as plantas. E se Deus cuida dos pássaros e das plantas, certamente cuidará dos seus filhos. A ansiedade, ela é inútil, prejudicial e, em terceiro lugar, um sinal de incredulidade. Jesus disse que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com o que devem comer, vestir ou beber. Mas nós, filhos de Deus, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Ficar ansiosos porque deixamos de crer em Deus Ficar ansiosos é declarar que deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar das nossas vidas. Porque quando você fica ansioso, você está declarando: eu não acredito que Deus é capaz de cuidar de mim. Porque você está ansioso por algo que ainda não chegou, porque não vai dar certo, porque não vai acontecer, porque e se acontecer assim, e se acontecer assado. Você está dizendo: então Deus não vai cuidar de mim. Ah, Deus cuida das plantas, cuida dos animais, mas dos filhos não, os filhos ele abandona. Não acredito que ele pode cuidar dos filhos, porque eu estou agoniado. Então, a ansiedade, ela é também um sinal de incredulidade. Porque quando eu fico ansioso, eu não estou acreditando que Deus é capaz de me guardar, de me prover, de me suster. Só que aí agora existe a gente deu aqui umas características que Jesus cita dos malefícios, as coisas más da ansiedade, como é ruim a gente ser ansioso. Ela é inútil, é prejudicial e é um sinal de incredulidade. Mas a Bíblia nunca nos dá um problema sem a solução. Nunca nos dá um mal sem um remédio. E olha o que Paulo fala para nós em Filipenses 4:6. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Em seguida, ele dá o remédio para a cura da ansiedade. Paulo prescreve 3 remédios infalíveis para a cura da ansiedade. E a gente vai falar sobre alguns deles. Sobre esses 3. E o primeiro deles é orar corretamente. Filipenses 4:6. Nós ficamos ansiosos porque não paramos suficientemente para meditar na grandeza que temos, nem nos dispomos a entregar nas mãos de Deus nossos medos e necessidades, por meio da oração, súplicas e ação de graças. A palavra oração, no texto referido, ela tem a conotação de adoração. Adoramos a Deus por quem Ele é, enquanto damos graças pelo que Ele é. Qual é o tamanho de Deus? Se Ele é poderoso para sustentar o universo, não seria competente para cuidar das nossas vidas? Quando compreendemos que o nosso Deus está no trono e nada escapa do seu controle, nossa alma se acalma. A gente precisa orar corretamente. E Paulo nos dá um segredo, um remédio para curar a nossa ansiedade aqui em Filipenses 4:6, dizendo: olha, com oração, súplicas em ação de graças, agradecendo por tudo que Deus já fez, adorando Ele pelo que Ele é, e suplicando.
pelo que a gente necessita. Entenda que se Deus é poderoso para sustentar o universo, Ele tem poder para cuidar da sua e da minha vida. Então a gente orar de maneira correta, orar suplicando, agradecendo, agradece pelo que Ele já fez, pede pelo que você quer, adore pelo que Ele é. E quando a sua oração se move dessa forma, entendendo que a gente só tem que agradecer, mas que a gente, por misericórdia, tem a liberdade de pedir e a obrigação de colocar Ele em primeiro lugar, de exaltá-lo, de adorá-lo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se Ele é capaz de sustentar o universo, se eu estava ali há pouco observando os raios, a coisa mais linda no céu, e aí Jesus me lembrava dizendo, perceba a minha grandeza, eu chamo cada um deles pelo seu nome, e eram inúmeros, tantos, e Deus dizia, olha, cada um deles eu trato pelo nome. Como é que esse Deus não consegue cuidar das coisas simples às mais complicadas da minha e da sua vida? Às vezes a gente ora como se a nossa oração fosse fraca, mas o poder da nossa oração não está em nós, o poder não está o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve a oração. E aí Deus começou a me lembrar das vezes simples, que às vezes eu estava com alguém, e essa pessoa, às vezes eu estava ou com um amigo, ou com a minha esposa, e essa pessoa, eu lembro como um dia minha esposa estava do meu lado, e com uma dor simples no ombro, e eu orei, e coloquei a mão no ombro dela, e parou a dor, e eu fiquei espantado assim, como se dissesse, nossa, eu achei que eu fiz uma oração tão simples. Como é que essa oração tão simples? Um dia eu estava com a minha mãe, ela estava com dor de cabeça, e eu botei a mão assim na cabeça dela e orei. E às vezes a gente fica perplexo, porque a gente fica achando que é a forma como, que é a intensidade, como que é o desprendimento, mas não é. A forma correta com que a gente ora é agradecendo, suplicando e exaltando. E não interessa o tom de voz, não interessa a roupa que a gente está, a posição que a gente está. A forma correta é a gente sempre lembrar que temos que agradecer a Ele por tudo. O que Filipenses 4:6 nos diz, tem que ser agradecendo, tem que ser adorando, tem que ser exaltando, lembrando o que a gente faz, porque Ele é, e não porque Ele fez. E Ele é amor, cuidado, e Ele é todo poderoso. E Filipenses 4:8 diz para nós o segundo remédio que Paulo nos dá: pensar da forma correta. A ansiedade é fruto de um pensamento errado. Por isso nós devemos disciplinar a nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. A irmã 10 gosta muito daquele versículo: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, alegria, paz. Quem fica pensando em coisa ruim, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Em Filipenses 4:8 ele diz: você pode exercitar a sua mente a pensar de maneira correta, porque pensar de maneira correta é um remédio extraordinário para combater, para curar a ansiedade. Quem fica pensando em coisa ruim, vive ansioso, mas Paulo diz, quem pensa no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, combate a ansiedade.
quanto a nossa mente, ela é guiada pelos princípios da palavra de Deus, não há espaço para ansiedade. Contudo, quando desviamos o nosso olhar de Deus e fixamos nos problemas, somos assaltados pelo medo e pela dúvida. Quando a gente tira o nosso olhar de Deus, quando a gente começa a pensar no que é duvidoso, pensar nos nossos problemas, quando o que a gente pensa não é bíblico, quando a gente pensa em coisas que o mundo está falando, nós somos assaltados pelo medo, pelas dúvidas, e às vezes o inimigo começa a colocar uma dúvida. Alguém vira e diz bem assim, ó, vem cá, se você é filho de Deus, dizimista, ofertante, por que você está com tanta conta para pagar? Aí o que você pensa? Aí você diz assim, é mesmo, por que eu estou com tanta conta? A conta, porque a conta, e a conta, aí começa. Paulo está dizendo aqui, você pode exercitar o seu pensamento, a sua mente, para estar declarando as palavras bíblicas, quando o inimigo chega para Jesus e diz assim, vem cá, mas não está escrito que ele dirá aos anjos e dará ordem ao teu respeito? Então pula daqui, cara. Ei, você não é o filho do homem? Por que você não ora para essas pedras se transformar em pão? Sabe o que Jesus pensou? É mesmo, será? Por que eu não oro para essas pedras transformarem em pão e como aqui agora? 40 dias passando fome. Eu podia orar. Será? Será se eu sou filho mesmo? Sabe o que Jesus diz? Ele começa a declarar palavras bíblicas. Ele começa a declarar verdades bíblicas. Porque a presença do problema não significa ausência de cuidado. A presença da tempestade não significa ausência de proteção. A falta de comida não significa ausência de paternidade. O deserto é pedagógico, a tempestade é pedagógica, as dificuldades são pedagógicas. Os nãos de Deus nos ensinam muito mais do que os sims. As portas fechadas nos levam mais para os lugares que Deus quer que a gente chegue do que as abertas. Porque quando a gente vai andando, a gente anda como se a gente fosse um cavalo cego. E aí a gente encontra, vou redefinir, a gente anda que nem se fosse aqueles cachorros, onde a gente acha uma porta aberta, a gente entra. E a gente vai andando, se tiver aberta, a gente entra. Porque a gente não sabe do amanhã, não sabe do futuro. A gente está aqui, abriu uma porta de emprego acolá, é 1000 a mais, eu entro. Mas Deus vai dizendo assim, não, eu fecho aqui. Aí você vai andando reto, aí ele fecha de cá e você vai seguindo, ele fecha de cá e você vai seguindo, até chegar naquele que é que você entre. O que a gente não pode é esquecer que o nosso pensamento é muito poderoso, e ele pode ser tanto um ladrão querendo roubar, querendo nos assaltar através do medo e da dúvida, como ele pode ser um remédio para curar a nossa ansiedade. Se a gente estiver pensando de maneira correta, a gente vence a ansiedade de forma mais fácil. Sabe quando você tem uma dor de cabeça, e aí às vezes você não quer tomar um remédio? E aí você está com aquela dor de cabeça, aí você faz de tudo. Você fica quietinho, desliga as luzes, desliga o som, fecha tudo, fica quietinho, e ela não passa. E quando passa, ela demora muito mais. Mas quando você vai lá, naquela sua caixinha de remédio, pega um remédio bem
potente, bem poderoso, daqueles, e você toma, com 15 minutos você está assim, rapaz, que negócio bacana. A Bíblia nos ensina receitas de remédios extraordinários e muito potente para a gente lutar contra a ansiedade. E a gente deixa eles guardadinhos lá na nossa caixinha de remédio e não usa. Às vezes por falta de conhecimento. Às vezes por esquecimento. Paulo diz, eu não me canso de repetir a mesma coisa para vocês várias vezes, porque a memória de vocês é fraca, a gente esquece com muita facilidade. Sabe qual é um outro remédio fantástico para a gente curar a ansiedade? Filipenses 4:9. Agir corretamente. Paulo diz: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Não basta orar e não basta pensar corretamente, é preciso também agir corretamente. É preciso transformação. A verdade que nos transforma não é a que sabemos, mas a que praticamos. A verdade que transforma não é aquela que a gente sabe, é aquela que a gente pratica. É aquilo que a gente bota em prática. Não somos o que falamos, somos o que fazemos. Você não é o que você fala, você é o que você faz. Tem muita gente que diz assim: eu sou cristão. Eu conheço alguns amigos que são católicos e dizem: sou católico. E são praticantes, são católicos. E vão na missa, e congregam, e estão ali participantes, e fazem, e ouvem, e questionam. Eu tenho amigos que dizem: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou assembleiano, e está na igreja, está participando, e está em comunhão. Mas eu tenho amigos que dizem assim: eu sou católico. E se você perguntar para ele quem é o padre da igreja que você congrega, ele diz: não, não vou na igreja. Qual foi a última vez que você foi na missa? Não lembro. Aí você pergunta: meu irmão, mas quem é o pastor da igreja Assembleia de Deus sede da sua cidade? Não sei. Qual foi a última vez que você foi num culto? Não lembro. Então como é que você é cristão? Você não é o que você fala, você é o que você faz. Para você dizer que você é cristão, você tem que estar em concordância com o que a Bíblia pede para o cristão agir. Você orar corretamente é importante, você pensar corretamente é importante, mas você agir corretamente é mais do que importante. Porque é você ter toda a informação e não fazer nada com ela. O que você faz com a informação que Deus te dá? O que nós fazemos com a informação que é dada para nós por Deus? O que você vai fazer com essa informação que está sendo dada para você hoje? Você vai pegar, guardar, botar numa gaveta e dizer assim: não, deixa aqui. Ou você vai praticar, e quando vê alguém ansioso, dizer assim: eu tenho um remédio aqui na minha bolsa. A minha oração é que você seja o portador do remédio. Sabe quando a gente está num grupo assim, e a gente tem alguém passando mal, sabe aquela pessoa que você sabe que anda com um bocado de coisa, e você diz assim: fala com fulana, que ela tem um remédio para dor de cabeça. A minha oração é para que aonde você chegar, aonde tiver alguém precisando de uma oração, aonde tiver precisando de um conselho, aonde tiver precisando de um remédio para ansiedade, que as pessoas dizem assim: chama fulano, chama o Kel, chama a Kézia, chama a Dayana, chama a Marli, chama o Gustavo. Ele vai orar.
Ele tem uma palavra de Deus com um bálsamo para essa doença, para essa ansiedade. E para isso nós temos que estar bem. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Porque se um cego for guiar o outro cego, os dois vão cair na cova, vão cair no buraco. E a gente tem que saber que para a gente cuidar de alguém, a gente tem que estar bem. Então não é egoísmo eu buscar o meu bem-estar. E eu não preciso, para buscar o meu bem-estar, abandonar as outras pessoas. Mas alguém ansioso pode aconselhar um outro ansioso? Poder até pode. Mas vai dar certo? Biblicamente falando, o que é que vai acontecer? Quando oramos, Filipenses 4:7, quando oramos, pensamos e agimos corretamente, então brota a cura para a ansiedade. Então tá aí. 3 remédios fantásticos que Paulo nos dá para a ansiedade. Orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. O que vai acontecer se eu começar a orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente? Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o nosso coração e pensamentos em Cristo Jesus. Quando você começa a fazer essas coisas, quando você começa a orar de maneira correta, pensar de maneira correta e colocar em prática, começa a brotar uma paz que excede todo o entendimento. Mas sabe o que significa isso? Quando a paz de Deus chega, a ansiedade precisa ir embora. E aqui a palavra guardará, na língua grega, significa montar guarda ou montar sentinela. Sabe o que isso significa? Deus é tão fantástico que a palavra usada aqui para guardará, a paz de Deus guardará, significa a paz de Deus irá ficar de sentinela, como um vigia, como um guarda armado, dizendo assim, aqui não entra não, aqui não encosta não, aqui não. A ansiedade vem e começa a encostar e a paz diz assim, aqui não, filho, aqui não entra não, aqui tem proteção, aqui tem quem guarda. E agora entenda, o que isso significa? A paz de Deus torna-se uma muralha protetora ao redor do nosso coração e do nosso pensamento, de tal forma que a ansiedade não pode entrar. E o que a gente precisa entender é que a paz de Deus não é a ausência de problemas. Por isso que ela excede todo o entendimento. Ela está presente mesmo nas turbulências da nossa vida. Sabe o que é a paz de Deus? É o pau quebrando, tempestade, pandemia, vírus, medo, e você assim, oh, glória, meu irmão, mas o que é isso? Estou em paz. Mas você está usando máscara? Isso é lógico, a mesma palavra que diz que eu estou em paz e guardado diz, não tentarás o Senhor seu Deus. Mas se você está em paz no meio da turbulência, tira essa máscara e lambe o corrimão da escada. Eu ouvi isso esses dias. Satanás não é brincadeira não, meu irmão. Eu disse, filho, deixa eu dizer para você um negócio. A palavra de Deus também diz, a mesma palavra que diz que guarda, diz também que eu tenho que estar vigilante. A mesma palavra que diz que guarda, também diz que eu não posso tentar o meu Deus. Você já viu um filho dizendo assim, meu pai me protege?
Vou pegar essa faca aqui, jogar para cima e tentar parar com o meio da testa que ele vai me guardar. Vai, negão. Se a gente não pode tentar os nossos pais, que dirá Deus? A paz de Deus monta sentinela ao redor do nosso coração, na nossa mente, protege os nossos sentimentos, pensamentos, desviando o nosso olhar da tempestade, desviando o nosso olhar dos problemas, acalmando e conduzindo o nosso coração para um porto seguro. Sabe o que a gente conclui? Vamos concluir. O rei Davi, da mesma forma que Paulo nos ensina, o rei Davi nos ensina uma receita para a cura da ansiedade. Ele diz que devemos nos agradar de Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. Salmos 34, 4. O Davi diz assim, se agrada de Deus, porque Ele é poderoso para realizar os desejos do teu coração. E o mesmo Davi diz assim, nós temos que ter coragem de entregar nossos caminhos ao Senhor, confiar e descansar nele, sabendo que tudo mais Ele fará por nós. Salmos 37, do capítulo 5 ao 7. Se Ele nos permite passar por situações difíceis, isso não significa ausência de amor e nem falta de cuidado. Gente, se tem um negócio que ensina, é a dificuldade. Se tem um negócio que ensina, é a aprovação. Se tem um negócio que ensina, é o problema. Sabe o que Jesus quer? Sabe o que Deus quer? Com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, moldar o caráter de Cristo em nós. Sabe o que Cristo quer quando Ele faz você passar por determinadas dificuldades? É que quando as pessoas olharem para vocês, só verem Ele. E se Ele desse tudo que a gente pedisse, na hora que a gente pedisse, e colocasse a gente num lugar onde a gente não fosse alcançado por tribulações, problemas e dificuldades, dificilmente nós não nos desviaríamos da vontade dEle para nós. Esses dias eu ouvi um pregador falando algo extraordinário. Luciano Subirá, na última mensagem que compartilhei no grupo, ele dizia assim: quando Deus nos pede para honrar Ele com os nossos bens materiais, com a primícia dos nossos bens materiais, Deus não quer os nossos bens materiais. Quando nós passamos por dificuldade financeira, mesmo honrando a Deus com a primícia dos nossos bens materiais, o que Deus quer é tirar as riquezas do nosso coração. Porque Ele não quer que, dando elas para que a gente administre, elas concorram com Ele no nosso coração. E quando a gente exercita honrá-lo com a primícia dos nossos ganhos, das nossas rendas, Ele trabalha no nosso coração, para que essas riquezas nos sirvam e nunca ocupem o lugar dele na nossa vida. E quando você dizima e oferta na casa do Senhor, você declara para o mundo espiritual: o meu dinheiro não concorre com o meu Deus. E quando Deus vê que não tem ninguém, que não tem problema em você ter muito dinheiro, que você não vai amar esse dinheiro,
ele começa a colocar muito dinheiro para você administrar e servir o reino dele, porque ele sabe que não vai concorrer com ele. Agora a gente precisa entender que Deus está trabalhando em nós e nos transformando de glória em glória na imagem do seu Filho. Romanos 8:28 diz: todas, não é algumas. Romanos 28 é fantástico porque ela diz assim, ó: todas as coisas que nos sobrevêm são trabalhadas pela providência divina para o nosso bem maior. Outras versões dizem: tudo aquilo coopera para o bem do crente que vive em função de Deus. Filho, se você ora da maneira correta, pensa da maneira correta, age da maneira correta, congrega em uma igreja bíblica, vive um cristianismo que você fala e pratica, tudo que acontecer na tua vida vai colaborar para o teu bem. E se o carro bater, é para o teu bem. E se for despedido, é para o teu bem. E se alguém morrer, é para o teu bem. E se eu ganhar na Mega Sena, também é para o teu bem. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. E se quando eu for sair de casa, o pneu do carro estiver furado, é para o teu bem. E se quando eu for sair, eu não achar a chave de casa, do portão, é para o teu bem. E se a casa que eu ia alugar, outro alugou primeiro, é para o teu bem. E se eu queria e Deus não me deu? E se eu não queria e Deus deu? Porque é todas as coisas. Quando a gente começa a compreender que Deus é tão grande e cuida dos lírios do campo que hoje estão tão lindos e amanhã são lançados no fogo, que Deus cuida de forma tão extraordinária dos passarinhos que não plantam, a gente tem que entender que se a gente ia beber uma água e o copo quebra e cai, é porque Deus não queria que você engasgasse com o cisco que tinha lá. Você tem que pensar da forma correta e enxergar o tamanho do Deus que você serve, que você é filho e que cuida de você. E para a gente fechar, a gente vai entender umas coisas muito importantes. A ansiedade torna o nosso coração prisioneiro. Não deixe o seu coração ficar prisioneiro da ansiedade. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, versículo 25, ela diz: a ansiedade no coração abate o homem. A ansiedade no coração derruba o homem. Olha só o que a mesma Bíblia diz em Provérbios 14, 30, o coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido adoece até os ossos. Descansa em Deus, desvia seu olhar das circunstâncias, fixe seu olhar naquele que está acima e no controle das circunstâncias. Fica de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Não deixe a ansiedade ficar prisioneira, aprisionar teu coração. Não deixa teu coração ficar prisioneiro da ansiedade. Combata ela com os remédios que Deus te deu nessa noite. Entenda que ela não traz nenhum benefício para a sua vida.
Entenda que a ansiedade, ela é inútil, prejudicial e um sinal de incredulidade. É um sinal, ser ansioso é um sinal de que você não está acreditando que Deus é capaz de te guardar. É como se você tivesse assim, eu não acredito. Agora, eu quero definir uma coisa. Quero lembrar bem, olha, ser ansioso é diferente de ficar ansioso. Ser triste é diferente de ficar triste. E ser sozinho é diferente de ficar sozinho. Ficar sozinho de vez em quando todo mundo precisa. Ficar triste de vez em quando todo mundo precisa. Ficar ansioso de vez em quando é extremamente humano. E a minha oração é para que Deus coloque pessoas do teu lado para te dizer: vamos tomar um remédio. Para que toda vez que você vê alguém ansioso, você seja o remédio de Deus para aquela pessoa. Compartilhe com ela esses remédios. Diga: ei, bora pensar da maneira certa, vamos orar da maneira correta, bora colocar em prática as coisas que a gente viu, vamos agir de maneira correta, porque a paz de Deus vai montar guarda no nosso coração e proteger ele contra essa ansiedade. Pai, protege os corações. E aquela pessoa que me ouve nesse momento e que tem sido muito ansiosa, a partir desse momento ela vai conseguir botar em prática e tomar esses remédios que o Senhor passou para ela. Vai pegar essa receita, anotar ela e deixar guardada na Bíblia, para estar 2 vezes por dia. A receita, ó, tomar 2 vezes ao dia. O pastor Ítalo passou 2 vezes ao dia esses 3 remédios. Faz essa receita, pega esses versículos, anota num papel, risca na tua Bíblia, bota lá do lado assim, ó, destaca e diz assim: remédio para ansiedade. Se alguém disser assim: você sabe um remédio para ansiedade? Você diga: eu sei. Vou pegar a receita e eu mesmo vou fazer. E a minha oração nessa noite: Pai querido, se tem alguém que me ouve neste momento e tem sido ansioso, eu te peço que nesse momento coloca a mão no teu coração e começa a declarar essas palavras que você ouviu. Começa a declarar: essa ansiedade é prejudicial, eu não quero ela na minha vida. Essa ansiedade é inútil, eu não quero ela na minha vida. Eu quero pensar de maneira correta, pensar de coisas agradáveis, úteis. Eu quero pensar em tudo que for bom. Eu quero que você pense em tudo que for amável, em tudo que for de boa fama. E eu quero que você ore de maneira correta, que você ore agradecendo a Deus por tudo que você tem, pelo que você já é, por onde você está, pelo livramento que Ele deu, e que você suplique a Ele tudo que você necessita, que Ele quer te ouvir, que você ore pedindo para Ele, e que quando você estiver colocando em prática tudo isso que você está falando, que você estiver colocando em prática tudo isso que você está aprendendo, que comece a brotar no teu coração uma paz que ninguém vai entender, nem mesmo você, e que essa paz fique aí protegendo teu coração como um muro, como um guarda armado, que quando a ansiedade quiser chegar, que ela esteja prontamente dizendo: aqui não. Não entre na caverna da depressão, mas diga à sua alma: por que está abatida minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. Eu ainda louvarei ao meu Deus, minha alma. Eu louvarei a minha salvação e ao Deus meu, porque Ele vai me tirar dessa ansiedade. Ele vai proteger a minha alma. Se alegra, minha alma. Declara para você nessa noite. Fala com você mesmo: minha alma se alegra, porque o meu Deus me protegerá. Se alegra, minha alma, porque a
paz do meu Deus vai me guardar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês. E fiquem em paz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Declara para Ele nessa noite, louve conosco. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sente a paz dele entrando aí, vai. Sente aí. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fala para ela, por que você está abatida, minha alma? Te aquieta, ouve a voz de Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então
mais.